caros alunos da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Aqui quem está falando é o professor Alessandro. Lecionar disciplina de física nós está referindo à escola. Antes da gente iniciar aqui o nosso conteúdo, gostaria de pedir que, se você for novo aqui no canal, que possa fazer sua inscrição e que possa também compartilhar os nossos vídeos, né, com seus colegas. Hoje o conteúdo que eu vou trazer hoje para vocês, né, vai ser sobre os sistemas geocêntrico e heliocêntrico. É um conteúdo que você já deve ter visto em séries anteriores. Quem for do primeiro ano já viu o ensino fundamental, né? Quem for do segundo ou do terceiro também já deve ter visto, né? E também é um conteúdo que não traz grandes dificuldades, né? Pode ser estudado pelas três séries, tanto pelo primeiro, como pelo segundo, como pelo terceiro. Então, não tem tanta dificuldade, né? E questão de série, né? De entender. Então vamos lá para o nosso conteúdo. O interesse, né? O interesse sobre a ordenação do sistema solar, ele proporcionou muitos anos de observações, né? De estudos, de debates, né? Então, para fazer essa ordenação do sistema solar foi necessário muitos anos, né? Como eu já tinha mencionado antes, muitos anos de observações, de estudos e de debates, tá certo? E ao longo da história, as duas teorias mais conhecidas, né, são a teoria do geocentrismo, que foi desenvolvida pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, e a teoria do heliocentrismo, que foi formulada por Nicolau Copérnico, certo? Agora, o que dizia essas teorias, né? A teoria do geocentrismo, ela colocava a Terra, né, como centro do universo. A teoria do geocentrismo, a Terra era o centro do universo, tá? Enquanto que a teoria do heliocentrismo, né, o Sol era o centro do universo, certo? E durante, né, como a gente vai ver aqui mais na frente, durante muito tempo a teoria do geocentrismo foi a mais aceita no mundo, em grande parte do mundo, né? Enquanto que a teoria do heliocentrismo somente depois, né, que veio a ganhar mais força, né? Vamos seguindo aqui, ó. O sistema de Ptolomeu, né? O Ptolomeu, como eu já tinha falado aqui antes, né, o Cláudio Ptolomeu foi quem formulou a teoria do geocentrismo, né? O que ele fez? Ó? Ele foi no caso, né, o Cláudio Ptolomeu foi o último dos grandes sábios gregos, né? Foi o último, né? Ele procurou sintetizar o trabalho de seus precursores, ou seja, de outros, né, que procuravam explicações para esse tema. Ele procurou sintetizar e também desenvolver o trabalho deles. Esse sistema foi dominante por 14 séculos, né, em grande parte do mundo, tá? E durante todo esse tempo esse sistema foi muito defendido também pela Igreja Católica. A Igreja tinha esse sistema, né, como defendia, no caso, esse sistema, né? Por quê? Porque esse sistema apresentava aspectos de passagens bíblicas, por isso a Igreja defendia muito, né, esse sistema que colocava a Terra, né, como Terra no centro do universo, tá? O Ptolomeu ele afirmava que o Sol, a Lua e os planetas eles giravam em torno da Terra, tá? Só para recapitular que ele afirmava, Ptolomeu, ele afirmava que o Sol, a Lua e os planetas eles giravam em torno da Terra, tá? Faziam esse movimento em torno da Terra, tá? Ele colocava aí uma ordem, né? A Terra estava no centro do universo, né? A Terra ficava no centro do universo. E a ordem que ele colocava a partir da Terra, né? No caso, era o Mercúrio, que vinha depois da Terra, depois vinha Vênus, vinha o Sol, vinha Marte, vinha Júpiter e vinha Saturno. Essa era a ordem, né, que o Ptolomeu colocava aí no seu sistema. Sempre lembrando que esse sistema dele colocava a Terra como centro do universo, que foi muito defendido pela Igreja Católica, né? Porque apresentava passagens, né? Aspectos de passagens bíblicas, que foi também dominante por 14 séculos, né?
14 séculos em grande parte do mundo. Grande parte do mundo passou 14 séculos adotando esse sistema, né? Acreditando nesse sistema. Agora vamos falar aqui um pouco sobre o heliocentrismo, né? Que também pode ser chamado de sistema copernicano, né? Conforme Copérnico, a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. A sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre seu próprio eixo. Isso foi o que o Nicolau foi o que Copérnico, né, escreveu sobre o seu sistema heliocêntrico, né, que ele dizia que a Terra e os demais planetas eles se movem ao redor de um ponto vizinho ao Sol, né, certo? Sendo este o verdadeiro centro do sistema solar. No caso, ele está falando aí do Sol, né, que seria o centro, tá certo? Ou o modelo heliocêntrico, né, que também pode ser chamado de sistema copernicano, né, ele não foi aceito pela Igreja Católica, né? Por quê? Porque a Igreja Católica na época adotava a teoria do geocentrismo, né, que era elaborada por Ptolomeu, tá? Que colocava a Terra no centro do universo, né? Na teoria do heliocentrismo, né, ela foi mais, né, foi aperfeiçoada no caso, né, e foi aperfeiçoada e comprovada, né, por Galileu Galilei, por Kepler e por fim por Isaac Newton, né, tá certo? E atualmente é a mais aceita, né, entre a comunidade científica, né? Atualmente a teoria mais aceita, né, pela comunidade científica é justamente a teoria do heliocentrismo, né, que coloca o Sol, né, no centro e não a Terra, tá certo? Como eu já tinha falado antes, esse sistema não foi muito aceito pela Igreja Católica, né? E na época quem defendia esse sistema, né? Quem defendia esse sistema acabava sendo, vamos dizer assim, no caso, quem defendia esse sistema acabava sendo até julgado, né? E condenado até à morte, né? Como tem alguns casos que a gente vai ver aqui mais aqui para frente, tá? Então, como eles defendiam o sistema geocêntrico, quem passou a defender o sistema heliocêntrico, né, acabava sofrendo ameaça, né, acabava sendo julgado, né, e podendo até ser condenado à morte, né, pela Inquisição na época. Um exemplo, né, um exemplo dessa de julgamento, né, que foi o de acusação, né, de quem defende o sistema heliocêntrico, foi do Giordano Bruno, né, que nasceu em 1548 e morreu em 1600, né? Então no dia 17 de fevereiro de 1600, né, ele foi queimado vivo, né, em Roma, foi queimado vivo, tá? E por que ele foi queimado vivo? Porque ele foi acusado de heresia, tá? Foi acusado de heresia porque era defensor do sistema heliocêntrico de Copérnico, né? Na época a igreja não aceitava esse sistema, né? Não aceitava esse sistema, ele defendia o sistema geocêntrico, né? Ele foi acusado de heresia, né? Foi julgado pela Inquisição, né, por se opor às ideias de Aristóteles e foi queimado na fogueira, certo? Foi queimado. Agora, o que é a Inquisição, né, que foi mencionado aí, o que é a Inquisição? A Inquisição era um tribunal, né, um tribunal eclesiástico que era instituído, né, pela Igreja Católica, né? Era um tribunal eclesiástico que era instituído pela Igreja Católica, que ele investigava, a Inquisição investigava, né, e julgava hereges, feiticeiros, né, que eram acusados de crimes contra a fé pública, né? No caso, o Giordano Bruno ele foi acusado, né, de heresia, considerado um herege, né, porque defendia o sistema heliocêntrico de Copérnico e não defendia o sistema geocêntrico, né, que colocava a Terra como centro do universo, que na época era aceito pela Igreja Católica. Então quem se opunha a isso, né, poderia ser acusado de heresia. No caso aí o Giordano Bruno foi um deles, né? Porque não aceitou, né? Não voltou atrás, né? Voltou atrás e defendeu até o fim o sistema heliocêntrico, né? No caso, tá?
como ele defendeu até o fim o seu pensamento, ele foi queimado vivo, né? Em Roma, em 1600. Tá? Tem outros exemplos aqui de gente que defendia o sistema heliocêntrico, né, que também foi acusado, né? Vamos passar aqui, ó. O Galileu Galilei, né, que nasceu em 1564, né, e morreu em 1642. Certo? O Galileu Galilei ele construiu, no caso, né, o primeiro telescópio, né? Escreveu também um folheto com 24 páginas, né, que foi o primeiro trabalho científico baseado em observações astronômicas realizadas com o telescópio, que no caso recebeu o nome aí de Sidereus Nuncius, né, que significa mensageiro das estrelas. Tá? Então isso aí é um folheto que foi escrito, né, que tem apenas com 24 páginas, né, que foi considerado o primeiro tratado científico, né, primeiro tratado científico baseado em observações astronômicas realizado com um telescópio. Ele defende o heliocentrismo, né, foi condenado pela igreja também, e considerado o pai da ciência moderna. Tá certo? Então, só para essa questão da condenação do Galileu Galilei, né, o Galileu Galilei ele foi convocado para ser julgado em 1632. Né? Segundo os relatos, ele cansado, né, de passar por tudo aquilo, por aquela situação que estava vivendo na época, ele teve que declarar que a teoria de Copérnico era só uma hipótese. Ele acabou voltando atrás para não sofrer, assim como o Giordano Bruno, né? No caso, ele teve que, vamos dizer assim, voltar atrás, né? Segundo os relatos, né? Depois de sofrer a ameaça, ele teve que afirmar que a teoria de Copérnico era apenas uma hipótese, né? Depois de sofrer a ameaça, que ele defendia o heliocentrismo, né? E a Igreja Católica defendia o geocentrismo, né? Ele foi condenado por heresia, né? Assim como o Giordano Bruno, tá? E passou os anos restantes, né, de sua vida em prisão domiciliar. Tá? E vale lembrar também que em 1992, né, as teorias de Galileu Galilei foram reconhecidas formalmente, né, pelo Papa João Paulo II, né, em 1992. Então, o Papa João Paulo II acabou reconhecendo formalmente, né, as suas teorias. Então estamos aqui finalizando o nosso vídeo. Eu espero ter ajudado, né, espero ter contribuído, né, com mais conhecimento para vocês, né? E fiquem todos em paz. Até a próxima.